O comprimido que criou monstros, a droga secreta dos supersoldados de Hitler. E se eu te dissesse que o maior exército da história foi construído dentro de um comprimido? Não metáfora, não exagero. Um comprimido real, distribuído por um governo real, que transformou homens comuns em algo que a ciência ainda hoje luta para explicar. A Europa estava em chamas. E a Alemanha nazista não tinha apenas um plano de conquista territorial, tinha um plano de conquista do próprio corpo humano. Para o regime, o soldado perfeito não poderia sentir medo, não poderia sentir fome, não poderia dormir. Deveria marchar, matar e continuar indefinidamente. Em 1938, uma empresa farmacêutica alemã chamada Temmler registrou a patente de uma substância que, segundo eles, poderia fazer exatamente isso. O nome comercial era Pervitin. O nome químico, metanfetamina. O mesmo composto que hoje o mundo inteiro conhece como crystal meth. Mas em 1939, não era tratada como droga. Era tratada como solução. Antes da guerra, o Pervitin era vendido livremente em farmácias alemãs, prescrito para depressão, fadiga e até para donas de casa que queriam se sentir mais produtivas. Era, literalmente, uma droga de prateleira. Foi o fisiologista Otto Friedrich Ranke quem primeiro percebeu o potencial militar da substância. Após testes em estudantes universitários, sua conclusão foi cirúrgica. Aquilo podia mudar o rumo de uma guerra. E assim, a Wehrmacht, o exército alemão, começou a distribuir Pervitin em escala industrial. Entre 1939 e 1945, mais de 200 milhões de comprimidos foram entregues aos soldados. 200 milhões de doses, que apagavam o medo, eliminavam o sono e transformavam homens comuns em máquinas de guerra. Temporariamente. Para entender o que o Pervitin fez nessa guerra, você precisa entender a Blitzkrieg, a guerra relâmpago. A Blitzkrieg dependia de velocidade absoluta. Os exércitos precisavam avançar sem parar, dia e noite, sem descanso, sem hesitação, tornando impossível para o inimigo reagir. Em maio de 1940, durante a invasão da França, os soldados alemães marcharam uma média de 35 quilômetros por dia, durante dias consecutivos, sem dormir. Isso só foi possível porque, a cada parada, os soldados recebiam seus comprimidos de Pervitin. As tropas tinham apelidos carinhosos para eles: chocolate dos tanques, pílulas de Göring, marzipan dos aviadores. Na Luftwaffe, os pilotos tomavam Pervitin antes de missões de bombardeio para voar até Londres e retornar sem descanso, jornadas que durariam mais do que qualquer mente humana deveria aguentar. Nos submarinos alemães, marinheiros usavam a droga para se manter acordados durante semanas inteiras em profundidades abissais, onde o silêncio e o escuro seriam tortura suficiente sem a exaustão. O efeito era ao mesmo tempo devastador e sedutor. A metanfetamina inundava o cérebro com dopamina, criando uma euforia artificial que apagava a dor, o medo e a necessidade biológica de sono. Mas o que os relatórios militares não diziam, ou escolhiam deliberadamente ignorar, é o que acontecia depois. Após o efeito passar, os soldados entravam em colapso total. Suores excessivos, alucinações, distúrbios circulatórios graves. Muitos ficavam completamente incapacitados por 2 dias inteiros, depois de uma única dose. Os médicos alemães começaram a registrar mortes relacionadas ao Pervitin ainda em 1940. O número de acidentes envolvendo pilotos da Luftwaffe aumentou de forma alarmante. Em 1941, houve uma tentativa oficial de restringir o uso do Pervitin. Mas era tarde demais. O exército mais poderoso do mundo já era, fundamentalmente, dependente químico. Um soldado dopado de Pervitin não era apenas um guerreiro sem medo. Era uma bomba-relógio, agressivo, imprevisível, desconectado da realidade e de si mesmo.
Mas a história não termina no Pervitin, porque em 1944, com os aliados avançando e o Terceiro Reich em colapso, os cientistas nazistas foram além de tudo o que qualquer governo havia tentado antes. Eles desenvolveram uma nova droga, ultra secreta, chamada DIX. O DIX era uma combinação de 3 substâncias em um único comprimido: 3 miligramas de metanfetamina, 5 miligramas de cocaína e 5 miligramas de oxicodona. Metanfetamina para o alerta extremo, cocaína para a euforia e a supressão total da fadiga, oxicodona para eliminar qualquer vestígio de dor. Um coquetel projetado para criar seres que operassem além dos limites do possível. Os testes foram realizados em prisioneiros nos campos de concentração. Homens forçados a carregar equipamentos pesados e caminhar quilômetros para medir até onde o DIX os levaria antes de quebrá-los. Os resultados foram brutais. Alguns prisioneiros sob efeito do DIX marcharam por mais de 90 quilômetros seguidos, sem parar, sem comer, sem dormir, até que o corpo simplesmente parava. Não por vontade, não por decisão, mas porque entrava em falência, porque havia sido levado a um lugar que nenhum ser humano deveria alcançar. Os cientistas documentavam tudo com frieza clínica. Para eles, eram dados. Para a história, são evidências de um dos experimentos mais perturbadores já realizados em seres humanos. O plano original era equipar os pilotos suicidas alemães, os chamados pilotos kamikazes do Terceiro Reich, com D9 antes de suas missões finais. Pilotos que, dopados de DIX, não teriam medo de morrer. Não sentiriam dor, não hesitariam. A morte seria apenas mais uma instrução a ser cumprida. A guerra acabou antes que o DIX fosse distribuído em larga escala. E por uma margem assustadoramente pequena, o mundo não conheceu um exército inteiro de homens quimicamente impossíveis de parar. E aqui começa o lado B, que quase ninguém conta. Os aliados também usavam drogas. Quando a inteligência britânica descobriu o uso do Pervitin, após encontrar comprimidos em um avião alemão abatido, a reação não foi de horror. Foi de curiosidade estratégica. O general americano Eisenhower encomendou 500.000 de comprimidos de benzedrina, uma anfetamina, para as tropas enviadas ao norte da África em 1942. O inimigo os havia ensinado. Em ambos os lados da guerra mais sangrenta da história humana, o corpo do soldado havia sido transformado em um campo de batalha farmacológico. O inimigo era o mesmo comprimido. O que o Pervitin e o DIX revelam não é apenas um capítulo obscuro da Segunda Guerra. É uma pergunta que a humanidade ainda não respondeu. Onde está a linha entre melhorar o desempenho humano e destruir a humanidade do ser humano? Quando o homem vira ferramenta, o que sobra do homem? Os soldados nazistas não eram super-heróis. Eram homens comuns, pais, filhos, irmãos, que foram quimicamente transformados em instrumentos de guerra e depois descartados como peças usadas. Muitos deles não morreram em batalha. Seus corpos colapsaram pela droga que seus próprios comandantes lhes entregaram. Foram mortos pela arma que usavam. E a ironia mais cruel de toda essa história: o mesmo regime que pregava a pureza da raça ariana, que proibia o álcool e o cigarro como impurezas, transformou seu próprio exército no maior grupo de dependentes químicos da história da guerra moderna. A propaganda vendia a imagem do soldado perfeito, puro, forte, invencível. A realidade era outra. Era química, era dependência, era mentira. Era um comprimido, 3 miligramas de crystal meth, repetido à exaustão, até que o homem por baixo do uniforme simplesmente deixasse de existir. E o DIX nunca chegou às tropas em larga escala, mas a fórmula sobreviveu à guerra. O conhecimento gerado por aqueles experimentos em prisioneiros nunca desapareceu, apenas mudou de endereço. Pesquisas sobre substâncias que melhoram o desempenho militar continuam até hoje, em laboratórios de países que jamais publicam o que descobrem.
o soldado do futuro também será quimicamente assistido. A pergunta não é se isso vai acontecer. A pergunta é: o que sobra de humano quando tudo for otimizado? Porque no final, o que o Pervitin destruiu não foi apenas o corpo, foi a memória de que dentro de cada soldado havia um ser humano, que um dia foi criança, teve família, teve medo, teve sonhos que não incluíam nenhuma guerra. Isso é a cena em comum, onde a história não termina onde os livros param, onde o bizarro é real, o real é perturbador, e o perturbador é o que ninguém quer te contar. Se você chegou até aqui, você já sabe que a realidade é sempre mais assustadora do que qualquer ficção. Nos vemos na próxima cena.